Deus fazer as coisas acontecerem em nossa vida. E hoje o tema, como já foi anunciado, quanto pesa no bolso? Quanto é que pesa no bolso? Vamos falar um pouquinho sobre a área financeira, né? Essa área que muitas vezes nós protelamos, né? Vamos empurrando com a barriga, conforme dependendo da circunstância, vamos deixando as coisas ali, né? E um texto que ele é claro dentro disso, né? Ele é muito direto, está lá em Lucas 14, 28. As pessoas pensam que não, mas Lucas 14, 28, abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Ô, Márcio, pode deixar aí, filho. Obrigado, viu, filho? Deus abençoe. Lucas 14, 28. Como você for achando o texto, convido você a se colocar em pé. E esse daquilo que pretendemos fazer com a nossa vida, nessa área financeira, em investimentos e tudo mais. Lucas 14, versículo de número 28, diz assim o texto sagrado: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a concluir? Fecha teus olhos, abra o seu coração. Deus, fala aos nossos corações nessa oportunidade. Queremos aprender da Tua palavra, queremos aprender do Teu Espírito Santo. Muitas coisas, ó Pai amado Deus, já temos aí alguma experiência, Senhor. Algumas experiências boas, outras experiências não tão boas nessa área financeira. E que o Senhor possa, ó Deus, aqui nos despertar, possa aqui nos ensinar. Possa aqui, ó Deus, ó Pai, nos conduzir dentro da Tua vontade. Para que possamos receber mais da Tua palavra, receber mais da Sua direção. Receber, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a acrescentar aos nossos corações. Abençoe cada vida que está aqui presente. Abençoe aquelas que estarão nos acompanhando pela transmissão online. Abençoe aquelas que ainda irão acompanhar ainda, ó Pai amado Deus. E esteja estendendo as suas mãos, ó Pai, fazendo as coisas acontecerem. Nós pedimos a sua bênção, para que possamos aprender de Ti e correspondermos àquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode se assentar, meu querido, né? Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. E esse texto ele fala muito acerca disso. Ele fala na questão, exatamente nessa questão de calcular a despesa, né? De verificar se tem os recursos adequados para se fazer um investimento. Aqui é uma torre, né? Mas ter isso como entendimento, né? Que também envolve a construção da nossa casa, a construção da nossa área financeira, a administração. É como um GPS. Você entra no carro, liga o motor e diz: quero ir para a prosperidade. Aí o GPS pergunta: ok, mas onde você está agora? E você responde: eu não quero saber, eu só me tira daqui. Eu só quero a prosperidade. Não importa como eu estou agora, não importa o que está acontecendo agora. Me leva para uma coisa aí que eu possa, no caso, ter prosperidade, possa ter aí, no caso, né, aquilo que eu almejo, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero e tudo mais. É claro que o GPS não vai fazer isso, né? Mas muitas famílias vivem assim. Elas sabem aonde querem chegar. Quero fazer viagem, quero fazer compras, né? Até coisas bastante significativas, né? Eu quero ter a casa própria, eu quero quitar as minhas dívidas. Maravilha, isso são tudo, né, propósitos louváveis ao qual nós queremos alcançar. Mas tem pavor, as pessoas querem isso, há famílias que desejam isso, mas elas têm pavor de olhar para o extrato bancário e descobrir onde realmente estão. E nós precisamos ter essa realidade clara nos nossos corações.
Hoje nós vamos tratar de, hoje nós vamos parar de fugir do extrato bancário, e entender que o dinheiro não é o senhor da nossa casa. O dinheiro é um servo que precisa de ordens claras. Diz assim: o dinheiro é um servo. Mais alto: o dinheiro é um servo. É um servo, ele tem que nos servir, não nós servimos a ele. Infelizmente, devido às circunstâncias, devido a várias situações, a gente acaba se submetendo à servidão do dinheiro. E nós, como temos o propósito de ser uma igreja diferente, um jeito diferente de ser igreja, nós precisamos entender que santidade também se mede pela forma como usamos o nosso cartão de crédito ou de débito. A gente pensa que não, a gente pensa que uma coisa está desvinculada da outra. A gente acha que é espiritualidade, a gente acha que o fato de estarmos ali buscando a Deus, isso não tem nada a ver com as minhas contas, não tem nada a ver com o meu salário, não tem nada a ver com as minhas despesas, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com aquilo que eu quero alcançar, com aquilo que eu quero almejar. Isso é uma posição equivocada, porque nós precisamos entender que santidade também se mede pela forma de como você usa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, a forma como você usa o seu dinheiro. Tem uma ilustração interessante, eu não sei se os meninos vão achar alguma coisa nesse aspecto, mas em 1628, faz tempo, hein? Um navio de guerra sueco chamado Vasa, ele era o orgulho do reino da Suécia. Imponente, cheio de canhões. Naquela época os navios tinham seus canhões, porque viviam em batalhas navais o tempo todo. Então ele era cheio de canhões, uma decoração luxuosa. E no dia da sua viagem inaugural, ele navegou apenas 1.300 metros. 1,3 km ele navegou. Uma leve brisa deu uma inclinada nele. E sabe o que aconteceu? A água entrou pelas aberturas dos canhões, que estavam muito baixas por causa do peso total. Ele não afundou, ele afundou diante de todos, e o problema não foi uma tempestade, não foi ali uma tormenta, não. Foi um erro de cálculo no equilíbrio do peso. Colocaram vários canhões assim, e na hora que ele foi lançado ao mar, na hora que ele deu uma tombada, a água entrou e não parou mais de entrar, e aí ele foi a pique. Erro de cálculo. Era algo majestoso, era algo grande, era algo que chamava a atenção, mas por causa de um erro de cálculo, no equilíbrio do peso, esse navio aí durou pouco tempo flutuando. Muitas famílias afundam, não por grandes tragédias, mas pelo acúmulo de pequenos pesos, entre aspas, que não foram planejados. Você vai acumulando pesos daqui, situações ali, uma continha a colar, um parcelamento ali, e vai daqui, fala, não, dá para parcelar em 10, 12 vezes, poxa, a parcela é pequenininha. E a gente vai lidando com esses pequenos pesos, entre aspas, em que, se não tomarmos o cuidado, ele leva as nossas finanças e muitas vezes, consequentemente, as nossas famílias ao fundo. A gente pensa que não, a gente pensa que está no controle, a gente acha que sabemos administrar, mas são esses pequenos pesos que fazem isso. O luxo de hoje, presta atenção nisso, o luxo de hoje pode ser o naufrágio de amanhã, se o cálculo estiver errado. Eu mereço isso, trabalho tanto. Você merece, tenho toda a certeza disso. Mas o momento é propício? O momento é claro, tem condições, há recursos para que haja realmente essa sustentação? Nós precisamos entender o peso da realidade, O tema do nosso encontro de hoje,
Quanto pesa no bolso? E o primeiro peso que a gente tem que avaliar é o peso da realidade. Ninguém gosta de fazer dieta. Alguém gosta de fazer dieta aqui, não? Eu falei, estou doido para dieta. Ninguém gosta, né, de fazer dieta. Mas o primeiro passo para uma dieta é você subir na balança. E nas finanças, gente, a balança é o orçamento. Precisamos encarar um monstro embaixo das nossas contas, chamado orçamento. Sabe aquela assinatura, né, do streaming, que você não assiste, que você não tem tempo para ficar assistindo, mas você continua pagando todo mês? Ou aquele lanchinho de todos os finais de semana, que somando no mês, daria para você fazer a despesa para sustentar a família toda? É o famoso, eu não sei para onde o meu dinheiro foi. Ele não foi, gente, ele fugiu porque você deixou a porta aberta. O terror acontece no final do mês, aonde sobrou mês no fim do dinheiro. E todo mês, gente, né, é que nem um filme de terror. É um pânico geral. Tem gente que tem tanto medo do extrato bancário, gente, que quando ele abre o aplicativo do banco, e ali o aplicativo pede a digital, ele coloca o dedo ali e fecha os olhos. Deus, não permita que o banco tenha comido meu dinheiro. Tomara que o Senhor tenha multiplicado o meu salário. Tem medo de olhar para o extrato, porque a coisa está tão ali empelotada, tão... A pessoa acaba achando e falando, não, quem sabe Deus na misericórdia, Ele multiplica o meu salário enquanto eu durmo, né? Mas não acontece isso, gente. Um alerta de spoiler para você. Bancos não operam esse tipo de sinal e prodígio. Não multiplica seu salário. Quem não domina o seu dinheiro será dominado pela falta dele. Essa é a questão. As pessoas pensam, quem não domina o dinheiro é dominado pelo dinheiro. Não, se eu tenho dinheiro. Se nós não dominamos o dinheiro, nós somos dominados pela falta dele. Por aquilo que de repente está envolvido ali, né, em contas, em situações. E antes de pedir um milagre financeiro, querido, Deus quer que você organize as prateleiras da sua vida, da sua despensa. Olha aqui para mim. Milagre não substitui gestão. Você que tem ali a responsabilidade de administrar suas finanças, as finanças da sua casa, ou parte dessas finanças, querido, busca sabedoria diante de Deus. Não sai achando aí que, não, em nome de Jesus vai dar certo. Eu já vi cada coisa cabeluda, como o pessoal costuma dizer, a respeito disso. E é claro que em alguns momentos há também um ensino errado, há uma direção distorcida. Eu e a Luciana conhecemos uma irmãzinha, hoje ela já está na glória, mas, puxa vida, como era enrolada com dinheiro. E ela se deixava levar por aquilo que de repente era induzido. Não, né, dá aí um cheque aqui, né, na época, já faz muitos anos isso. Na época o cheque ainda tinha um peso muito grande. Não, dá um cheque pela fé. Oferta aí pela fé o valor, coloca um valor no cheque e coloca ali no gasofilácio. E Deus vai multiplicar, Deus vai trazer aí 100 vezes mais. E não era falta de fé, gente, era falta de sabedoria. E essa irmãzinha, né, houve uma ocasião, né, que ela deu um cheque, aí não lembro qual era o valor. E é claro, né, gente? Eu falei, o banco não multiplica dinheiro para nós, multiplica para eles, para nós não. E é claro que o cheque voltou, né?
E o pessoal da onde ela estava ali, servindo a Deus, ligaram para ela para poder cobrir o cheque. E aí, gente, foi uma loucura, porque não tinha como que cobrir. Foi ali pelo impulso, foi ali, né, talvez pela inspiração do momento, sei lá o que aconteceu. E isso foi trazendo cada vez mais dificuldades. Aquela ideia de que fala, não, você pode investir, Deus é com você. Mete as caras, faz isso. Querido, sempre com o pé no chão. Sempre com entendimento, com discernimento, com sabedoria, com oração. Ah, Deus me revelou isso. Maravilha. Faz que nem Gideão, meu filho. Bota o novelho lá, bota um pedaço de pano ali, né, 1, 2 vezes, e ainda não está confirmado. Não, Deus confirma mais uma vez. Eu não estou falando que Deus não faz milagres. Eu conheço também algumas histórias fantásticas em que Deus falou ali, vai lá e faz isso, e o camarada lá sem qualquer recurso, sem qualquer atitude, foi lá, meteu as caras, e Deus ali realmente estava com ele nesse negócio. Mas é importante que você tenha confirmações no seu coração, no seu entendimento. É preciso ter discernimento para não se deixar levar pelas circunstâncias, se levar pelo momento. Então, antes de pedir um milagre financeiro, Deus quer que você organize as prateleiras da sua vida. Você seja um bom gestor das suas finanças, das finanças da sua casa, ou parte das finanças da sua casa. Buscar realmente entendimento, buscar compreensão, não é sair aí, né, comprando e adquirindo coisas à torta e à direito, não. É o texto que nós lemos lá, Lucas 14, 28, coloca para nós aí no telão. Amém? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? A gente vai muitas vezes na empolgação, vai naquele momento, né? Tem pessoas, a gente tem coceira nos ouvidos. Não pode ouvir a palavra promoção. Marcos, a pessoa fica doida. Promoção, você pega 3, você leva 3 e paga 2. Você nem precisa daquilo, mas porque está na promoção você quer comprar. Tem que haver um posicionamento. Fala, não preciso disso. Não tenho necessidade desse negócio agora. Ah, mas é uma oportunidade única. Talvez seja uma oportunidade única de você ficar enroscado, de você ficar endividado, de você ficar preso. Então, avalie, tenha esse posicionamento de estudar, de fazer o diagnóstico, o peso da sua realidade, querido. Não vá porque de repente o vizinho conseguiu aquilo, você também quer. Não. Vai dentro da realidade ao qual você está. E não é feio isso não, gente. Isso é sabedoria. As pessoas ficam às vezes fazendo comparações e tal, não sei o quê, né? Geralmente acontece muito, com o vizinho nem tanto, né, gente? Mas acontece muito no contexto parental, né? O seu irmão, o seu cunhado, né? A sua tia, o seu primo, de repente ele despontou com um negócio ali novo e você fica com coceira no bolso. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso ter também isso. Eu também quero isso também. E aí a pessoa ainda dá um testemunho ainda, né? Dá um testemunho de que, não, isso aqui foi pela misericórdia de Deus. Deus, eu também quero, eu também vou encarar pela fé. Mas Deus mandou encarar? E se Deus não mandou encarar, meu amigo, não é pela fé não. Por falta de entendimento que você vai de repente fazer uma loucura dessa. E uma coisa interessante é que quando se tenta, no caso, fazer esse tipo de loucura, sem uma direção de Deus, sem um planejamento, sem fazer um orçamento, sem ter ali no caso algo claro, sabe o que acontece? Acontece de você ficar endividado. De repente você está com uma conta, você está com uma dívida que você não precisaria estar com ela.
E aí que entra um outro ponto muito importante, que é a integridade. Presta atenção que eu vou dizer aqui. O pecado não é apenas gastar o que não tem, mas se esconder de quem você deve. Não é só gastar o que você não tem, mas de você se esquivar. Gente, integridade cristã não é nunca errar nas contas, mas é nunca fugir das consequências. Às vezes a gente faz umas atrapalhadas, né? Às vezes a gente entra numa enroscada, entra em umas coisas ali que fala, meu Deus do céu, aonde eu fui amarrar meu jegue? Hã? Não precisava estar passando o que eu estou passando, mas olha só, entrei numa conta aqui. Então, tudo bem, acontece. Mas muitas pessoas não somente cometem esse erro de atropelar as finanças, mas começam, no caso, a se esquivar do credor. Sabe aquele momento em que o celular toca, né? E você vê um número desconhecido, ou o número do banco, e você pega o celular assim, né? Você vê ali, você fez assim, falei, joga longe como fosse uma granada. Fala, não quero nem chegar perto dessa pessoa, não quero nem ouvir que ela tem. Ou quando você vê aquela pessoa para quem você está devendo, um credor lá no supermercado, e você finge que está lendo atentamente o rótulo da lata de ervilha, Marcos. Você pega a latinha de ervilha e fica ali, ó. Só para não cruzar o olhar com ele. Só para, né? Quem sabe ele não percebe que eu estou aqui. E você fica entendido sobre ervilha, viu? Mas continua devendo. Então, gente, isso não é paz. Isso é prisão. Tem gente que usa até a fé para fugir da dívida, né? Ô rapaz, tu está me devendo. Ah, não, Deus proverá. Proverá sim, proverá coragem para que você possa ir lá e renegociar essa conta, renegociar essa situação. Gente, Deus não apaga a dívida que você fez por falta de juízo. Ele dá graça para você honrar o que você assinou, o que você se comprometeu. Fugir dos cobradores não é estratégia financeira, gente, é falta de caráter espiritual. O seu testemunho prega mais alto no banco do que no banco da igreja. Está entendendo isso, não? Então é importante você entender, compreender que é necessário pagar as contas ali, quem você está, ou no mínimo renegociar. Se você não pode pagar o total hoje, pague com a verdade. Vá até o credor, como eu costumo dizer, né? Dê a cara à tapa, apresente a sua realidade e proponha um acordo. O não você já tem, ué. Mas a dignidade de quem encara o problema é o primeiro passo para a prosperidade, gente. Então, se você está devendo, não fica se esquivando, não. Vai lá. Eu me lembro de uma pessoa há muito tempo atrás, vários anos, tem vários anos isso também. Ela chegou para mim, pastor, o negócio está feio, rapaz. Eu estou com conta lá na farmácia. Eu estou precisando comprar remédio e não dá lá, rapaz, a conta já está estourada. E eu não sei o que eu faço. Eu falei, sabe o que você tem que fazer? Vai lá conversar com o dono da farmácia. Ô pastor, o cara vai me bater, o cara vai brigar comigo. Não vai fazer isso. Ele pode não querer conversar, ou de repente até discutir na questão, que fala, poxa, demorou tanto tempo para pagar isso e tal. Mas vai lá, conversa para ele, conversa com ele. Vê o que você pode ser feito, o que pode ser feito nessa sua situação, você precisa de mais medicamento. Mas aí relutou. Aí de tanta gente insistir, ele foi lá conversar com o dono da farmácia. E aí passou um tempo, ele veio, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, filho? Você apanhou do cara da farmácia? Não, pastor, não apanhei não. Mas eu fui lá conversar com ele, expus a minha situação. E sabe o que ele fez, pastor? Ele perdoou a minha conta passada. Ele perdoou. Falou, olha, estou riscando aqui o que você estava devendo. Pelo fato de você ter vindo aqui e explicar a sua situação.
pelo fato de você ter vindo aqui e não ter cortado volta, pelo fato de você ter vindo aqui e não começar a comprar numa outra farmácia, porque aqui você não tem mais crédito, só porque você veio aqui explicar a sua situação, propor um acordo, propor algo que pudesse ser pago, eu estou quitando a sua conta. Mas segura a onda, né? Não vai criar uma outra conta para que eu venha perdoar lá na frente. Tenha posicionamento. Então são coisas que a gente tem que fazer, gente, de botar realmente a cara a tapa. O Salmo 37, verso 21, gente, ele é pesado, viu? Olha só o que está escrito ali, ó. Salmo 37, verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. A palavra, como eu disse, ela é pesada. A pessoa que fica nesse calote, a palavra de Deus diz que ele é um ímpio. E se você tiver a curiosidade de pesquisar na Bíblia o que significa a palavra ímpio, você vai se assustar. Vou deixar por sua curiosidade, para que você pesquise realmente. A pessoa que não tem caráter, a pessoa que não tem índole, ela pega emprestado aqui, pega emprestado ali, vive de rolo. Agora a pessoa que é justa, Deus vai providenciando. Não que ela nunca fique devendo, não é isso. Nunca que ela não venha dever nada, ela deve. Mas ela quita, ela investe, ela controla, ela administra. Então é importante ter essa visão, é importante ter esse posicionamento, gente. De quebrar, no caso ali, né, tirar o peso da cara de pau para colocar uma cara de paz. Estão entendendo, não? Amém? Outra coisa que envolve o peso, gente, é o peso das escolhas, né? Já que, ó, né, quanto pesa no bolso? O peso da escolha, gente. Planejar é escolher em que você vai gastar antes mesmo de ter o dinheiro na mão. Planejamento é dar nome aos bois, ou melhor, nome às contas. Gente, olha só, que é uma dica legal. Não vá no supermercado com fome e sem uma lista. Duas coisas importantes. Não vai com fome e vai com uma lista. Experiência própria, né, Luciano? Ir para o mercado com fome é uma perdição, Marcos. É um negócio que você fala, meu Deus do céu, eu não preciso comprar isso aqui, mas eu estou com tanta fome que eu estou doido para comer aquilo ali. Você vai no mercado com fome e sem uma lista, você volta com 3 tipos de biscoito diferentes, um queijo exótico, que você nunca vai comer, e ainda você esquece o detergente. Não é? Essa é uma dica tremenda. Outra dica também, queridos, não vai no mercado um monte de vez, né? Esqueceu tal coisa, querido, não vai não. Você vai lá no mercado só para comprar 2 quilinhos de açúcar, Marcos. Não, eu vou ali rapidinho, faltou açúcar aqui no meu café, eu vou lá comprar, né, açúcar e já volto. Volta com 2 sacolinhas, né? E ainda esqueceu o açúcar ainda, Marcos, dura isso. Não fugindo muito da realidade nossa, não. E isso vai ali. Talvez não tenha levado, ou não esteja levando você para uma conta mais avantajada, né? Mas é aquele peso que fez com que aquele barco sueco, aquele navio sueco, afundar. A gente não vai dando importância. Gente, a vida financeira sem planejamento é um carrinho de compra cheio de coisas inúteis e vazio do que é essencial. Então planeje. Se você está com o hábito de toda hora no mercado, começa a cortar isso. Quem mora perto do mercado, gente, isso é uma perdição doida, né? Logo ali na esquina, eu vou lá.
Conversa sobre o orçamento, sobre o planejamento. Aliás, o casal que não conversa sobre dinheiro, só tem dois tipos de conversa. Aonde foi o dinheiro? E a culpa é sua. Você gasta demais, mulher. Pelo amor de Deus. Né? É unha, é cabelo, é sapato, é blusa. É um monte de coisa. Se o marido acha que investimento é comprar acessórios para o carro, e a esposa acha que investimento é sapato, gente, o único investimento que vai crescer é o estoque de antidepressivos da família. Porque vai dando agonia. Compra um monte de coisa que não precisa. Compra um monte de coisa sem planejar. Gente, o orçamento não diz que você não pode gastar. Presta atenção nisso. Ele diz que você pode gastar sem se culpar. Isso nós temos que estar de olho no orçamento, no planejamento. O orçamento familiar deve ser um projeto de concordância, né? Não um campo de batalha. Toda vez que chega as contas, misericórdia, né? Fica o marido atrás da mesa, a mulher atrás do sofá, e um atacando conta no outro. Tem que ser uma conversa, uma concordância, não um campo de batalha. Se a família não concorda naquele gasto, o gasto não deve acontecer. Olha que tremendo, a palavra de Deus nos ensina lá em Provérbios 21:5. Provérbios 21:5 diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Pé no chão, controle, olhar, né, com outros olhos, olhar a nível familiar, olhar de maneira em que possa haver, né, um controle nos gastos ali, de maneira em que a família, né, no caso os componentes da mesma casa, possam estar de acordo com o andar daquilo. Não é na pressa, não é na correria, não tem que ser agora. Não. Quantas vezes você já se enroscou porque você foi na pressa? Então que haja realmente aí um bom planejamento, uma boa busca nesse planejamento. Outra coisa também que envolve você ser ali sábio nas suas finanças, é que as finanças dentro do reino de Deus, ela não é sobre acumular coisas, é sobre fluir. Quando o orçamento está em ordem, o bolso fica leve para contribuir no reino de Deus. Quem aqui já teve uma experiência de pegar uma mala, e você vai viajar, você pegou aquela mala, e você foi colocando as coisas dentro dela, e na hora de fechar essa mala, só Deus dá misericórdia. E você empurra, você senta em cima da mala, você sobe em cima dela e tenta, no caso, fechar o zíper, e tenta aquela coisa toda, e o negócio parece que não vai dar certo, parece que o negócio não vai, né? Vai ali, né, fluindo. Você pula, você puxa o zíper, você ora, você clama aí, né? Deus, manda uns anjos aqui para me ajudar. E a mala não fecha. Aí você começa a tirar o excesso. Tira e fala, não, acho que não preciso levar, né, no caso ali, 5 toalhas, né, não preciso levar aí, né, 10 pares de sapato, não preciso levar isso, aquilo, outro. E você vai. E o que acontece? Tirou aquele excesso, você pega o zíper e ela fecha suavemente. Uma vida financeira organizada permite que a mala da vida tenha espaço para generosidade, sem que o zíper estoure. Tem cristão, amados, que ora, Senhor, me usa na tua obra, hein? Mas quando o assunto é o bolso, oh Deus, pula, passa para o próximo.
A mão se fecha para o planejamento, se fecha para aquele investimento. E a mão que se fecha para o planejamento raramente consegue se abrir para as bênçãos na obra de Deus. Tanto que uma das maiores discussões que encontramos aí, né, na sociedade, você já deve ter ouvido isso, é exatamente em relação a investir na obra. Você vai dar dinheiro para o pastor? Você vai sustentar aquilo? E há um monte de controvérsias aí aparecendo. Gente, Deus não abençoa o consumo desenfreado. Ele abençoa a mordomia fiel. Você ser fiel naquilo que Deus apresenta. O objetivo final de organizar o bolso não é ficar rico, mas é ficar livre. Livre para servir, livre para descansar, livre para obedecer. Então, depois de organizar a casa, né, dar o planejamento, dar a cara a tapa para quem você está devendo ali, fazer um reajuste, né, uma renegociação da dívida, nós precisamos ajustar o foco. O dinheiro não é o fim, ele é o meio para se alcançar as coisas. O dízimo e as ofertas são o nosso antídoto contra a ganância, contra a avareza. Se você pensa que no dízimo, né, como se fosse o aluguel do fôlego de vida, gente, você está profundamente equivocado. O dízimo está mais para você ter uma sociedade onde o sócio majoritário entra com 100% de capital, 100% do trabalho, 100% de proteção e pede apenas 10% para que você devolva para manter a operação do reino. Se você retém o que é de Deus, você está tentando gerenciar um negócio onde o sócio majoritário, que é Deus, foi excluído. Tem gente que na hora da oferta, gente, vira um mestre do ilusionismo. Procura a nota de R$2 como se estivesse procurando uma agulha no palheiro. Eu tinha certeza que tinha uma moedinha aqui. Mas na hora que cestou o delivery, a nota de 100, pula da carteira sem pedir licença. Gente, a nossa fé é testada no que a gente solta, não no que a gente segura. Presta atenção nisso, guarda isso no seu coração. A nossa fé é testada no que a gente libera, não no que a gente segura. Se a sua oferta é menor do que o seu combo de fast food, meu querido, talvez o seu Deus, né, tenha um M, né, arcado, amarelão. O dízimo, gente, não é sobre o que Deus quer tirar de você, mas é sobre o que Ele quer fazer chegar até você. Então, reavalie isso também. Ser fiel nas primícias é dizer ao seu coração: Deus, Ele é o meu provedor, não é o meu emprego, não é o quanto eu ganho, não é o meu saldo bancário. Quando honramos Deus, né, quando honramos Deus em primeiro lugar, o restante rende com bênção de quem multiplicou pães e peixes, gente. E aí tem um texto, né, muito profundo lá em Lucas 16:10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Simples. Então, reavaliar também como é que estão as suas finanças em relação a Deus. Quanto isso mexe com você ou não mexe com você? Teve uma época na nossa vida, eu e a Luciene, que nós fizemos uma negociata. Fizemos uma negociata com Deus, né? Só que, na verdade, Deus não estava nessa negociata.
Nós havíamos adquirido um terreno lá, uma cidade próxima, na Grande São Paulo, uma cidade chamada Caieiras. Fazia parte ali, né, encostadinho à capital, mas é chamado como a Grande São Paulo. São várias cidades que estão ali coladas na capital, né? Jundiaí, Osasco, são cidades que talvez você já tenha ouvido. E Caieiras é uma dessas cidades. E nós compramos um terreno ali. E começamos, no caso, a construir. E a negociata foi o seguinte, olha só como é que a gente é burro. Deus, a gente não vai dar o dízimo, porque a gente vai investir no terreno, vamos investir na construção, e a ideia é que nós possamos fazer cultos nos lares. É uma cidade afastada, lá ele não tinha, praticamente não tinha igreja perto, e começamos a fazer esse tipo de coisa. E fomos lá construindo, tal. Imagina que negócio deu certo. Mas não deu nem a pau, Juvenal. Não deu certo. Nós acabamos, no caso, desgostando daquilo, diante de alguns problemas que surgiram. E nos desfizemos, né? Já estava a ponto de laje. Inclusive, quando foi encher a laje, deu um problema complicado ali, né? E aí nós caímos em si. Nós fizemos uma negociata com Deus, mas Deus não assinou embaixo não, Marcão. Ele não estava nesse negócio não. Por quê? Porque era fora da palavra de Deus. E não é porque Deus castigou a gente não, viu gente? É porque nós investimos errado. É porque nós agimos de maneira errada. Não é assim que funciona. Você não tem que ficar negociando o que já é dele. Simplesmente entrega, confia e segue adiante. Segue na bênção, segue naquilo que ele acrescenta. Não estou dizendo também que, né, você deve, no caso, barganhar, não existe isso, né? Eu fico vendo alguns ensinos, às vezes, né, que são passados aí, tem acesso, temos conhecimento, de barganhar com Deus. E geralmente nós costumamos barganhar quando a corda já bateu aqui, ó, na goela. Oh Deus, se o Senhor me abençoar, me tirar dessa dívida, me tirar desse sufoco, né? Amansar ali, no caso, ali os juros do cartão de crédito, eu vou começar a ser fiel, eu vou começar a entregar o dízimo. Eita nós, quanta barganha. E a coisa não funciona desse jeito. Aliás, presta atenção numa coisa, viu? Você pode até, no caso, desejar ser fiel a Deus. Para Deus, eu vou começar a partir de hoje a ser fiel. Vou começar realmente a ser fiel no dízimo, nas primícias, na oferta. Vou investir no teu reino. Agora, se você faz isso achando que as contas vão melhorar da noite para o dia, não funciona não. Porque ser fiel, gente, presta atenção. Fidelidade, ela envolve, já falei isso várias vezes. Fidelidade envolve continuidade. Não é você ser fiel num período, achando que Deus vai bancar suas contas, e Ele não vai bancar. E aí o que acontece? Você se frustra. Passei ali, 2 meses dando dízimo lá na igreja. Não mudou nada. Isso não é fidelidade, isso é barganha. Fidelidade é você não se importar. Você fala, não Deus, estou entregando, estou ofertando, estou dizimando, estou trazendo as minhas primícias, estou apresentando ao Senhor. Isso é isso de forma contínua. Então, queridos, esses são alguns pontos simples dentro da nossa vivência, dentro da nossa caminhada. Hoje nós entendemos que o peso no bolso não vem da falta de dinheiro, mas da falta de direção. Nós vimos aqui que precisamos encarar a realidade, subir na balança financeira e falar, eita, isso aqui é a minha condição. A condição hoje, eu não tenho dinheiro nem para comprar uma cibalena. Mas eu vou segurar a onda. Não dá para comprar, no caso ali, a picanha do final de semana. Esquenta não. Vamos pegar
uma dúzia de ovos e fazer um negócio diferente. E Deus vai providenciando os recursos. Encara a sua realidade. Hoje, eu e a Luciene, né, junto com o André, o Silas estava aí com a gente. Deus nos deu a graça de termos a casa que nós temos hoje, uma casa própria. Não é própria ainda porque nós estamos pagando o CDHU ainda, né? Mas está bem adiantado, né? Podemos mexer nela, é algo nosso, é algo e tal. Mas as pessoas não fazem ideia do que foi preciso para que aquilo fosse uma realidade em nossa vida. Né? Adquirir aquela casa, hoje as pessoas olham a casa lá e falam, uau, o pastor está bem de vida, hein? O pastor está montado, né? A casa ela é meio imponente, né? Meio sobrada, a garagem tem um telhado bem alto. Não está acabada ainda, né? Mas está caminhando para isso. E ela chama atenção. Mas as pessoas não fazem ideia do que eu e a Luciene nós fizemos para poder ter aquela casa. Quando nós chegamos aqui, a igreja pagava o aluguel da nossa casa. A gente recebia uma ajuda de custo de São Paulo e a igreja aqui de Bocaina pagava o aluguel da casa. Nós moramos em 2 casas. A primeira casa foi onde a igreja começou, lá na João Batista Daneleto. A igreja começou naquela casa, depois alugou um salão e aquela casa ficou ali para a família pastoral. E quando nós chegamos aqui, nós fomos morar nessa casa. E a igreja cobria, pagava o aluguel, não tinha preocupação com isso. Aí o proprietário da casa resolveu vender a casa. Aí nós fomos atrás de uma outra casa. E achamos uma outra casa. E aí, nessa outra casa, a igreja também pagava o aluguel. Passou um período aí, mais ou menos, o proprietário daquela casa quis vender a casa. Aí eu cheguei para a Luciene e falei, bem, nós temos que mudar de vida. A igreja é uma bênção, né? Nunca nos deixou na mão, nunca atrasou aluguel, nunca... A gente tem que tomar rumo. Não dá para ficar caçando aluguel nessa cidade. Casas de aluguel nessa cidade. E começamos a orar. Né? Enquanto a casa não era vendida, a gente morou nela. E começamos a orar. Foi um ano inteiro de oração. A gente se reunia, né? Tinha as reuniões nos lares. E aí tinha o pedido de oração no final. O meu pedido era: quero a minha casa própria. Quero a minha casa própria. E, gente, não tinha muito o que investir, não tinha dinheiro, tinha só um carrinho. Né? E aí surgiu a oportunidade de comprar a casa que hoje nós compramos, que hoje é nossa. Aí meu irmão tinha feito um acordo na empresa que ele trabalhava e ele ia quitar o carro dele, Marcos. Aí eu falei, não quita não. Me passa esse dinheiro e eu continuo pagando o seu carro. Ele, abençoado do jeito que ele é, não pensou 2 vezes. Não, tá bom. Aí vendi o carro, com esse dinheiro que o meu irmão me emprestou, nós conseguimos comprar a casa que hoje nós estamos morando. E sem carro, né? Com esse dinheirinho que veio ali, a gente conseguiu comprar uma bicicleta, Marcos. Até um tempo atrás ali eu tinha achado o recibinho dela, quando eu comprei. R$150 custou na época, Marcos. Uma bicicleta e tal. Comprei uma cadeirinha. Comprei uma garupeira. Só tínhamos o Silas, o André ainda não era nascido. Silas pequenininho. A gente colocava o Silas na cadeirinha. A pastora sentava na garupa. E a gente descia essa rua aqui, ó. Né? Torcendo para que o arame farpado, que era do São Judas, aguentasse a gente. Né? A gente descia aqui. Sabe quanto tempo foi isso, gente? Vim de bicicleta para a igreja? 2 anos. 2 anos. Talvez você pode achar que isso de pouco, não sei, né? Qual é a sua realidade. Mas foi 2 anos. Segurando. Não podendo gastar, porque o maior investimento era onde nós estávamos debaixo ali, naquele teto.
Foi 2 anos andando de bicicleta, vindo para a igreja de bicicleta. E uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu faria tudo de novo, Marcos. Para ter o que Deus nos proporcionou. A alegria da conquista. Esse templo, gente, vocês não fazem ideia quanto Deus é maravilhoso nessa construção aqui. Temos histórias fantásticas que nós teremos uma outra oportunidade para compartilhar. Mas tudo dentro da fidelidade diante de Deus. Depois daquela mancada que nós fizemos lá em São Paulo, nós começamos a ser fiéis nos dízimos. Não quer dizer que nós passamos tudo a mil maravilha, não, viu? Teve um momento que eu vou te falar, gente. Eu falei, Deus, o que é isso? Mas continuamos sendo fiel. E Deus vem honrando, cuidando. Então são coisas, amados, que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vivência. Só que muitas vezes a gente precisa cair em si. E ter a realidade, subir na balança espiritual e saber aonde nós nos encontramos. É um dos passos. Ter integridade, gente. Precisamos ter integridade, dar a cara a tapa e honrar os nossos compromissos financeiros. Gente do céu. Não devia falar isso não, mas estou incomodado. Se tem um povo que deve na maior cara de pau, esse povo é o crente, viu? Ele acha que não precisa pagar o outro, Sônia. Ah, não, Deus perdoa você, eu estou precisando do seu dinheiro, porque eu emprestei para você, você tem que dar de volta para mim. Você comprou tal coisa. E tem aí um povo mais agitado, que, gente querida, eu vou te falar. Aonde você vai, esse povinho mais agitado ali, não sabe, você fala, não tem crédito para fulano de igreja assim não. Sabe? Anda no espírito, anda no sapatinho de fogo, anda não sei o quê, mas não paga as contas nem a pau. E a gente acaba sofrendo. A Lucinha já pagou cada mico, gente, não faz ideia, viu? Você está vendo isso daqui, ó? Foi aqui, né, bem? Foi isso aqui, né? Você está vendo isso daqui? Vamos fazer o orçamento disso. Era para presentear, não sei se era aniversário de tempo de Bocaina, se era o meu aniversário, não sei o que é. Foi a Luciane e uma irmã aqui da igreja. Não, tem um rapaz lá, um marceneiro, tal. Chegamos lá. Só apenas misericórdia. Queríamos fazer um púlpito assim. Você fala, mas para crente, só à vista, hein? Estou cansado de fazer púlpito aí e não receber. Meu querido. A Luciana só não ficou vermelhinha porque ela é morena. Né? Então, mais gente do céu. Então, às vezes é um povo aí que está cheio, né? Acho que está cheio do Espírito. E por estar cheio do Espírito não precisa pagar as contas, Marco. Aí é que tem que pagar para valer, ué. Aí tem que dar bom testemunho. Aí tem que fazer as coisas realmente funcionar da melhor maneira. Então tem essa postura, gente, integridade. Fazer escolhas conscientes, né? Lembre-se sempre de ir para o mercado com uma lista, meu querido. Não vai com fome, não. Sabe? Porque senão você gasta mais do que você... Sem lista, então, você vai puxar na memória. Meu filho. Você até traz, mas traz sempre a mais, traz sempre ali. Então, esteja realmente ali, né, tendo consciência. Fazer as contas com consciência. Através da fidelidade, da gratidão, da fé. Coloca Deus aí no lugar que é dele. Ou seja, em primeiro lugar. E eu quero lançar um desafio para vocês aqui nessa oportunidade, para encerrar aqui e nós entramos na oração. Eu quero desafiar você aqui a fazer 3 coisas nessa semana. 3 não, 4. Até mais. Sente-se à mesa. Você e o seu cônjuge, ou com quem você mora. Com os filhos que estão, né, no caso aí tem consciência já, né, das contas, né? Sente-se à mesa. E começa a anotar centavo por centavo o que entra e o que sai. Luciane briga comigo, né? Fala, mas você é muito chato, né? Porque
Eu chego lá e falo, nossa, está faltando R$2. Ô, Luciano, você gastou R$2? Eu sou assim. Me ajuda a lembrar, onde nós gastamos R$2? Aí ela vai. Tá, foi então, tá bom. Aí fala, mas pastor é muito chato. Mas sou chato, sabe por quê, gente? Conta da igreja a gente administra para poder manter aqui. A conta de casa, a conta da gráfica, a conta da rádio. Se eu não tiver um negócio bem estruturado, eu troco o José. Eu troco Jesus por Genésio. Então tenha, né? Faça isso, fala, não, vamos fazer uma planilha aqui, o que nós gasta, né? É isso, né? Você que talvez esteja devendo para alguém, vai lá, né? Conversa com a pessoa, né? Em vez de bloquear o número do cobrador, né? Do credor, né? Você liga para ele e peça uma renegociação, proponha o que cabe no seu bolso, mas para de se esconder. A verdade liberta, inclusive, o seu bolso e o seu sono também. Corte o excesso, querido. Identifica onde está o vazamento financeiro e fecha a torneira. Tem coisa que você está pagando e você não usa mais nem por nada, está ali gastando. Consagre o orçamento, as suas finanças. Ora sobre a planilha que vocês desenharem junto ali. E diga, Deus, esse dinheiro é teu, Senhor. Nos ajuda a usá-lo para a tua glória. Se você tem retido aí os dízimos, as ofertas, por medo de faltar, inverta a lógica. Comece, né, esse mês, né, colocando a parte que pertence a Deus na primeira, né, na linha de frente. Experimente a paz de ser aí um mordomo fiel. Seja ali, né, e você vai ver como a matemática do reino desafia a lógica do mundo. Então, encare esse desafio. Não sei se você vai encarar, não vou aqui pedir para você levantar a mão ou não, nada disso, porque eu quero que seja uma coisa que parta do seu coração, não por impulso, mas que você se comprometa. Então, é pouca coisa que, né, nós apresentamos hoje. Tem muito, o assunto sobre finanças ele é vasto, mas eu creio que esses pontos acho que são suficientes para que nós possamos nos alinhar, possamos nos colocar ali para tentar fazer a coisa melhorar nas nossas finanças, na nossa casa. Né? Planeje realmente ali, né? Encare a realidade que você está vivendo e vive dentro dessa realidade. Ah, mas é muito pouco, pastor, eu não consigo, tal, não sei o que lá. Vai pedindo a Deus sabedoria. Seja íntegro nas suas contas. Renegocie se for necessário as suas dívidas. Escolha, né, de maneira consciente o que você vai comprar ou deixar de comprar. E seja fiel a Deus. Nas suas finanças também. E você vai vendo que as coisas vão tomando um outro rumo. Não vai ser da noite para o dia, mas vai tomando um outro rumo, vai tomando uma outra postura. Então, que você possa sair daqui decidido a mudar algumas coisas nessas atitudes, nessa área financeira. Amém? Vamos orar por isso? Pastora, vem cá. Se coloque em pé, meu querido, minha querida, feche sua Bíblia. E oremos aí ao Senhor, buscando a direção, buscando ali a orientação, buscando que Ele nos dê sabedoria, discernimento, fechar o vazamento, que é onde, né, o vazamento financeiro que está acontecendo na nossa casa, na nossa família. Então, tem esse momento de oração, a pastora vai também encaminhar a oração pela campanha, que envolve inclusive finanças, né? Pastora? Nós podemos abençoar a nossa casa, a nossa família, abençoar a obra do Senhor, abençoar o nosso irmão, o nosso próximo. Então, essa área da finança tem que ser bem ajustada. E ela envolve domínio próprio. Você saber se dominar, saber o seu limite, onde você pode ir, onde você não pode,
quanto você ganha, quanto você gasta. E precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Então, nesse momento, coloca o teu coração no altar do Senhor, coloca o seu lar no altar do Senhor, o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu sustento. Faça aí, rapidamente no teu coração uma administração. Se você está com dificuldade nessa área, veja o porquê, onde, como o pastor falou, onde está tendo vazamento, onde está tendo mais gastos, onde está, talvez ali, uma necessidade de um toque de Deus. Às vezes nós entramos em fases que nós precisamos de alguns ajustes. Esse testemunho que o pastor deu da nossa casa, nós ficamos 2 anos sem comprar uma bala. Nós fechamos a torneira mesmo, falando, não, nós vamos fechar todas as despesas, só vamos gastar o essencial, que não dá para ficar sem. Mas nós fomos administrando as nossas finanças para que em 2 anos nós pudéssemos realmente estar voltando a adquirir algumas coisas. Então, talvez vai ter que passar uma fase mais crítica, mais apertado, mas são fases na nossa vida. E o Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça. Então, agora, em nome de Jesus, ore pela sua vida financeira. Ore para que o Senhor te dê sabedoria, te dê direção. Se talvez dentro da família você tenha alguém que fala mais com essa pessoa não administra direito, é ela que é o problema, não pense assim. Fala, Senhor, eu coloco o meu lar no seu altar, eu coloco as finanças no seu altar, as pessoas do meu lar que estão envolvidas nisso no seu altar, para que o Senhor esteja abençoando, esteja cuidando. E em nome de Jesus o Senhor vai te dar graça, e em nome de Jesus o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar sabedoria de como fazer isso, porque a sabedoria vem de Deus, a sabedoria vem do alto, e até mesmo para cuidar das finanças. E em esse momento que nós vamos orar, nós vamos fazer também a campanha. Como a campanha O Poder do Clamor envolve oração, se os meninos da mídia puderem deixar um louvor, amém? Colocar um louvor para ser ministrado, seria muito bom. Mas você que está aí, nós vamos entrar na campanha, nós vamos estar orando pelas finanças, inclusive, que é um dos propósitos da campanha. Nós vamos orar pela família, nós vamos orar pela saúde. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha orar pela sua vida financeira, pelo seu sustento, pelo seu trabalho, pela administração dos gastos, para que você possa honrar o seu nome, para que você possa colocar em dia tudo aquilo que talvez esteja precisando fazer alguns acertos, para que você possa ter sabedoria e direção de Deus. Orar pelas pessoas que envolvem a sua família. Talvez você falar, mas Senhor, com a pessoa ali eu não estou conseguindo administrar. Venha abençoar essa vida, para que o Senhor dê a ela também sabedoria. Então vem aqui, venha orar. Vamos entrar na campanha nesse momento, vou já chamar os intercessores também. E nós vamos aproveitar e orar pelas finanças, pela saúde, pela família. Porque eu creio no poder que vem do alto. Eu creio no poder que vem de Deus. E Deus, Ele quer agir na sua vida. Confesse os seus pecados ao Senhor. Fala, Deus, eu deixei de pagar tal conta, eu deixei de fazer tal coisa, hoje eu quero me acertar, hoje eu quero me ajustar nessa área. Confesse diante do Senhor, ore ao Senhor, fala, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso, a estratégia que eu preciso. Quero chamar o irmão Júlio aqui à frente, o irmão Júlio que vai orar pela campanha hoje. Ele já vai estar intercedendo por isso, enquanto os outros intercessores também já vai estar orando, consagrando, colocando diante de Deus. Mas saiba que o Senhor, Ele quer agir. É vontade do Senhor que você esteja justamente ali com as suas finanças em dia. É vontade de Deus te abençoar. É vontade de Deus agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai orando ao Senhor, vai se consagrando ao Senhor, vai se apresentando diante do Senhor. Pede ao Senhor, se você está precisando de um ajuste no seu trabalho, na sua empresa, peça isso ao Senhor, fala, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoe as minhas mãos ali, para que eu possa produzir, para que eu possa trabalhar, me dê saúde, a área da saúde é tão importante nas finanças. Fala, Deus, me dê saúde para trabalhar, me dê saúde para conduzir o meu lar, ajuda-me, Senhor. E ora pela sua família, para que a sua família entenda a necessidade de ajustes financeiros. Ore pelo seu lar e pela sua casa. Porque o Senhor é fiel para agir, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, em teu santo nome, Jesus, eu apresento, meu Deus, meu Pai, as nossas vidas no altar do Senhor. Pai, eu apresento, meu Deus, meu Pai, nossas famílias, meu Deus, meu Pai, no altar do Senhor.
Pai amado, Pai querido, 3 propósitos, meu Deus, meu Pai, que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, pela família, meu Deus, meu Pai, pela saúde, Jesus, pelas finanças, meu Deus, nossa vida financeira. Só o Senhor, meu Deus, meu Pai, que pode, meu Deus, meu Pai, nos ajudar. E eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma conta, meu Deus, meu Pai, de todas as famílias, em todas as áreas, meu Deus, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, meu Pai, a área que a família precisa, meu Deus. E só o Senhor pode, meu, fazer um milagre, meu Deus, para que essa família, meu Deus, meu Pai, venha ser abençoada pelo Senhor. Abençoa as famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a saúde, meu Deus, meu Pai. Quantas pessoas enfermas, meu Deus, muitas vezes, Pai amado, Pai querido, os médicos, meu Deus, meu Pai, fala que não tem jeito, meu Deus. O médico, meu Deus, meu Pai, tem um limite, meu Deus, meu Pai, para eles, meu Deus, meu Pai, cuidar de um ser humano. Mas o Senhor, meu Deus, meu Pai, é o Deus Todo-Poderoso, que tudo o Senhor pode, meu Deus, meu Pai, não há doença, Jesus, que o Senhor não possa curar. O Senhor é o Deus do milagre, meu Deus, meu Pai, nós vimos, meu Deus, meu Pai, na Escritura Sagrada, Jesus, quando nós, meu Deus, meu Pai, lemos a Escritura Sagrada, Jesus, quantos milagres, meu Deus, que o Senhor fez, meu Deus, meu Pai, em cima da terra, e hoje, meu Deus, meu Pai, o Senhor ainda faz, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, é o mesmo para todos sempre, meu Deus. Pai amado, Pai querido, em teu santo nome, Jesus, eu oro pedindo, meu Deus, meu Pai, entra, meu Deus, meu Pai, com providência, meu Deus, meu Pai, entra, meu Deus, com os teus milagres, Jesus Cristo, Nazaré, nessas 3 áreas, meu Deus, meu Pai, na família, meu Deus, meu Pai, ali na saúde, Jesus, e nas finanças, meu Deus. Abençoa para com que cada um de nós, meu Deus, meu Pai, venhamos, meu Deus, saber, Jesus Cristo Nazaré, teu controle, meu Deus, meu Pai, naquele que nós ganhamos, meu Deus. O Senhor, meu Deus, meu Pai, põe tua mão abençoada, meu Deus, meu Pai, em cima, meu Deus, meu Pai, daquilo que nós ganhamos, Jesus. Trabalhamos, meu Deus, meu Pai, o sol a sol, Jesus, para ganhar o sustento, meu Deus, e muitas vezes, meu Deus, meu Pai, o que nós ganhamos, meu Deus, meu Pai, parece que o vento leva embora. Eu repreendo, meu Deus. Eu não aceito na minha vida, na minha família, na família de nenhum dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, toma providência, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que pertence a todos nós. Eu peço ao Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, meu Pai, essa igreja Água Viva. E essa igreja Água Viva vai ser abençoada pelo Senhor Jesus. Põe Jesus Cristo de Nazaré. Põe, meu Deus, meu Pai, nas nossas casas os anjos, meu Deus, para nos guardar. Põe os anjos, meu Deus, meu Pai, em todos os lugares onde nós andamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também eu peço ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os carros que o Senhor nos deu, meu Deus, meu Pai, para nós, meu Deus, trabalhar, para nós andar, Jesus. E o Senhor, meu Deus, toma conta, Pai amado, Pai querido. Nos livra, meu Deus, meu Pai, dos acidentes. Nos livra, meu Deus, meu Pai, dos assaltos. Nos livra, meu Deus, meu Pai, de todos os perigos. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, meu Deus. É a oração que eu faço essa noite, para que o Senhor tome conta de todos nós, meu Deus. E nós pertencemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, adora o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, as suas finanças e a sua saúde, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja ministrando na sua vida. As irmãs não estão orando. Vamos aguardar que outras irmãs estejam orando. Quando o Senhor vai ministrando as nossas vidas, você que voltou para o seu lugar, continue em espírito de oração. Continue colocando a sua vida no altar do Senhor. Continue colocando o seu lar no altar do Senhor. Continue buscando a presença do Senhor. E saiba que o Senhor é poderoso para fazer. Vai orando pelo seu trabalho, vai orando pelas pessoas que trabalham com você, vai pedindo ao Senhor direção, graça, que o Espírito Santo esteja ministrando na sua família, na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Se o Senhor não fizer, eu acho maravilhoso o Salmo 127, quando ele diz que não adianta você comer o pão que penosamente ganhaste, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Então, na verdade, não é no trabalhar muito, não é como diz os Salmos, trabalhar, acordar de madrugada, dormir tarde, achando que na força do seu braço você vai administrar suas finanças. Não é. As suas finanças é administrada no poder de Deus. As suas finanças é administrada debaixo de uma sabedoria, de uma integridade, de uma honestidade.
Então continue orando, continue se colocando diante do Senhor. Acredite que o Senhor quer abençoar a sua casa, o Senhor quer abençoar a sua família, o Senhor quer abençoar o seu lar, Ele é poderoso para fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, como foi ministrado hoje. Chega na sua casa, pega um caderno e vai anotando. Tem um caderno das suas finanças, ou no seu computador, no seu notebook. Faça uma lista. Vai fazendo anotações, vai se organizando, vai fechando as brechas. Vai se acertando com Deus, se acertando com o próximo. Vai colocando diante de Deus os propósitos, os sonhos que você tem. Fala, Senhor, abre essa porta, direciona nessa área. Nós temos que nos relacionar com Deus em todas as áreas das nossas vidas. E isso envolve as finanças também. Então continue orando ao Senhor, continue se colocando diante do Senhor, continue pedindo a direção de Deus, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha te direcionar. Continua orando ao Senhor. Saiba que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para derramar da presença dEle, da graça dEle. Aleluia, Jesus. Pai, nós adoramos o Teu nome, Deus. Pai, nós agradecemos pela Tua fidelidade. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos dá, o Pai diz a palavra que há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo, ó Pai, de nós trabalharmos, de nós adorarmos, de nós administrarmos a nossa casa. Há tempo para todo propósito, ó Pai. Nós vamos saber administrar. Nós vamos saber confiar, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é aquele que vai à nossa frente. Perdoa nossos pecados, ó Pai, quando nós roubamos do Senhor. Roubamos na oferta, nos dízimos, roubamos no tempo. Em vez de adorar o Senhor, no cultuar ao Senhor, nós estamos trabalhando muitas vezes. Quantas vezes nós trocamos, ó Pai, um culto ao Senhor para trabalhar e não ganhamos nada com isso, não conquistamos nada com isso. Roubamos o tempo que deveríamos dedicar ao Senhor em trabalhos, ó Pai, cansativos, que não dão retorno, que não abrem portas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, quando nós falhamos em administrar, ó Pai, o tempo que o Senhor nos dá, o dia, a hora, o mês, os minutos. Nós roubamos, ó Pai, do Senhor, porque pecamos, ó Pai, que nós vemos administrar o tempo que temos. Vemos administrar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque o Senhor é fiel para nos dar e nos abençoar. Nós adoramos ao Senhor no nome de Jesus. Aleluias. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria. E pense sobre isso, o tempo que você tem, o dia, a hora, a semana. Você tem 7 dias da semana, 24 horas nos dias. E muitas vezes você não tem tempo ainda de adorar a Deus. Não tem tempo de estar na igreja, num culto de quarta, não tem tempo de estar num domingo, não tem tempo de dedicar ao Senhor porque você está trabalhando. Talvez falte administração aí também. Então fale com Deus sobre isso, coloque diante de Deus, para que o Senhor te dê sabedoria e direção, no nome de Jesus. Amém? Pastor?